aqui na sua TV, estamos com a presença do publicitário, músico, escritor, fotógrafo, Thunder Delu. É um prazer ter você aqui, Thunder. Prazer é todo meu, Luciano. Thunder, me fale, onde você nasceu? Você é de onde? Você é aqui de São José? Então, meus pais moravam em Monteiro Lobato, mas eu nasci na Santa Casa de São José dos Campos. Só nasci, mas morei dos 0 aos 15 anos na cidade de Monteiro Lobato. Depois toda a fase adulta em São José e São Bento do Sapucaí. E como foi a sua infância? Você imagina uma criança nos anos 70 em Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é uma cidade muito pequena, né? A gente tinha muita liberdade de brincar na rua, não tinha tanta opção de televisão, porque só pegava um canal, queimava a televisão, queimava o canal se não tinha televisão durante uma semana. Então a gente brincava muito na rua, eu tinha muito tempo livre, eu lembro muito disso, a gente brincava de bola, brincava de garrafão, de salva, de esconde-esconde, aquelas brincadeiras antigas que praticamente não existem mais, né? O computador meio que levou tudo isso para longe, né? E eu tinha muito tempo de desenhar também. Com 7, 8, 9 anos de idade, eu comecei a fazer umas histórias em quadrinhos, que eu tenho todas até hoje guardadas. São histórias baseadas em heróis da época, né? Batman, Robin, Aquaman, que não é tão da época até hoje, né? Tem o Batman, o Robin, o Aquaman na mídia aí. Mas eram todas pintadas com lápis de cor, as primeiras versões. Quando eu ganhei uma caixa de canetinha, eu comecei a escrever na capa, nova pintura, né? Esse era o tipo de coisa que eu fazia na época. Tem até um videozinho depois que a gente pode passar, né, para mostrar um pouco dessas historinhas que eu coloquei no YouTube. Fiz uma montagenzinha só para as pessoas terem uma noção. É meio difícil trazer essas histórias porque elas estão muito frágeis, elas rasgam com muita facilidade. Mas eu considero essas historinhas a minha primeira inserção na escrita, na história de você bolar um roteiro e colocar no papel uma história. Vamos conhecer esse seu trabalho de histórias em quadrinhos. Vou pedir para a produção colocar histórias em quadrinhos. Vou fazer uma coisa, não, vamos deixar para depois histórias em quadrinho. Uhum. E porque você tem uma biografia sua também, né? Biografia? Sim, uma biografiazinha? Sim. Também é uma coisa que eu fiz há muito tempo também. Se der para passar aí, seria bacana o pessoal. Nela eu coloco as bandas, né, que eu tive, as histórias em quadrinhos, algumas, né, reproduções. Essas histórias em quadrinhos você chegou a fazer para vender? Cheguei, na verdade eu fazia e colocava o preço na capa, só que eu fazia para os meus irmãos comprarem, mas eles não chegaram a comprar. E ainda bem, né? Senão não as teria até hoje, né? Porque acabariam se perdendo aí no tempo. Eles não compraram, eu guardei. E é assim, eu não fui obrigado pela minha mãe a guardar. Não, aqui ninguém mexe, isso aqui é meu tá comigo há quanto tempo? A primeira é de 1979. Então, 45 anos tem a primeira. Batman e Robin contra o Monstro de Lama. Todas as histórias muito simples, muito ingênuas até, se a gente for comparar com uma criança de 8, 9 anos de hoje. Mas era o que a gente tinha na época, né? A informação chegava um pouco mais atrasada, um pouco mais com menos intensidade do que hoje. Hoje a criançada já está a 1000 por hora. A gente não, a gente tinha aquele tempinho ali, colocava no papel, desenhava, inventava uma história, pintava e era isso. E qual era o seu preferido? Eu gostava muito do Batman e Robin. Gostava do Aquaman, gostava do Namor, o Príncipe Submarino, que é um personagem antigo, que quase ninguém conhece mais. Só as pessoas acima de 40, 50 anos que vão lembrar. Mas eu tenho um carinho especial por todas. Tem até os Trapalhões lá no meio, tem muita coisa. Eu tenho acho que umas quase 50 historinhas guardadas. Thunder Delu, desenho, livros, banda. Quem veio primeiro na sua vida? Primeiro foram os desenhos. Como eu falei para você, com 8, 9, 10 anos eu comecei a desenhar. Mas e o escritor e o músico? Então, depois eu me mudei para São José com 15 anos. E em São José você começa a entrar naquele esquema de fazer Senai para arrumar emprego numa fábrica, então você já tem uma coisa meio esquematizada para a sua vida, meio pré-esquematizada, né? Eu fiz eletrônica, comecei a trabalhar com eletrônica, mas eu sabia que não era a minha praia, né?
eu comecei a pensar em mudar de ramo. Eu, com 22 anos, entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda. Lá eu conheci um pessoal de banda. Esse pessoal começou a me influenciar muito, né? A querer tocar, a querer ter uma banda, a querer escrever letras de música. E eu comecei a fazer isso. Inventei a primeira banda, né? Que a gente chegou a gravar CDs e tudo mais. Se quiser que eu mostre agora, depois, você me fala, tá? Tá. Vamos assistir a sua mini biografia. Sim, tá bom. ET. Muita influência de cinema também. Eu desenhava lá 2001, Odisseia do Espaço, e o vento levou, as datas, 83. Essa já é a fase do rock and roll. Toquei por 16 anos, né? Ininterruptos, assim. Esse é o primeiro CD, Máquina Peluda, que virou Máquina depois só. Reatores. Reatores foi a sua banda? Na verdade foram duas bandas, o Máquina e o Reatores, né? Camisetinha de São Paulo. Esses são as crianças, são seus filhos? Não sou eu. Ah, tá, é você? Sou eu ali, eu fiz uma montagem, eu adulto com eu criança ali. Com você criança. Perto da TV, Muito bacana. Muito bacana. Depois disso você entrou pro rock. Fala um pouco, como foi a sua vida no rock, na estrada? Então, rock and roll é aquele negócio. No Brasil, todo tipo de arte você tem que ralar muito para você se destacar, né? Comecei a tocar mais ou menos em 1994. Ensaiamos por muito tempo até gravar nosso primeiro CD, que é esse aqui, tá? Máquina Peluda. As pessoas até assustam com o nome, né? Mas é uma sigla que significa Projeto Existencial de Libertação dos Ultrajados e Defesa dos Alterados, P.E.L.U.D.A, tá? E muita gente pensa que é uma banda engraçadinha, banda de piada. Não, tinha umas piadas, mas eram poucas. Tinha muita letra crítica. Tem uma música que se chama São José dos Campos de Concentração, que fala sobre vida em fábricas. Tem uma música que se chama Túnel do Tempo Interditado, que fala sobre ditadura militar. Tem muita coisa nesse CD aqui que eu gosto. A gente ralou muito para fazer esse CD. Isso foi gravado em 1996. A partir daí a gente começou a tocar muito no Vale do Paraíba, né? Todos os bares bacanas aí de rock a gente tocava, principalmente a Poço, em Caçapava. Poço é um lugar histórico assim, para molecada dos anos 90 e 2000 que gostava de rock, né? Houve algum momento marcante na sua vida nessa época de roqueiro? Muitos. Tanto pro lado bom quanto pro lado não tão bom, né? Um momento bom que a gente gosta de lembrar assim é quando a gente abriu o show dos Toy Dolls. Toy Dolls é uma banda inglesa. A gente abriu o show, uma banda histórica do punk mundial. A gente chegou a abrir o show deles no Hangar 110 em São Paulo. Isso foi muito marcante, a gente gostou muito de ter tocado. E nesse mesmo hangar aconteceu uma coisa muito ruim assim pra gente. Ruim, mas hoje em dia a gente fala é até engraçado. A gente foi tocar, não foi nesse show dos Toy Dolls, foi em outra ocasião. A gente foi no Uno Mille, do pai da baterista, da Fabiane, e roubaram o nosso Uno. A gente saiu do show com todas as guitarras, todos os equipamentos na mão, e o Uno simplesmente desapareceu. A gente chamou a polícia e tudo mais, a polícia chegou, a gente foi de carona até a delegacia, fizemos o BO, a polícia deu carona pra gente até a rodoviária pra gente vir embora pra São José, foi um perrengue. E a gente chegou em São José com aquele negócio, e agora? A banda vai acabar, como é que a gente vai pagar o seu Antônio, né, que é o dono do Uno Mille? Não tinha seguro? Não tinha seguro, não tinha nada. Passaram-se 3 meses, ligaram para casa do Adriano, né, que é o guitarrista, que é esposo da Fabiane, que era baterista. A polícia ligou lá falando assim, a gente encontrou o carro. Vocês vêm aqui tal dia que a gente vai entregar o carro para vocês.
Quando ele foi pegar o carro, ele até se assustou, porque o carro que não tinha alarme estava todo equipado com alarme, com bolinha de relaxar as costas. O bandido equipou o carro. Foi até uma coisa engraçada de contar, porque imagina, o carro não tinha nada de segurança. De um momento a outro. Poxa, vocês não pegaram o endereço desse ladrão? Pois Vou mandar é. ele pro meu também. Pois é, exatamente. Essas coisas que acontecem na estrada, né? São várias histórias, assim, de chegar num lugar, só ter uma tomada e uma lâmpada ali que é o palco. Aí você tem que se virar. Como é que você equilibra a sua vida de casado, filhos e essa vida na estrada? Eu não tenho filhos. Ah, tá. Só você e sua esposa. Minha esposa. E quando você ia Ela pra tem estrada? os filhos dela. Ela ia junto ou você A pegava minha estrada? esposa, na época, eu não namorava com ela ainda, né? Mas as outras namoradas não iam, não. Era só eu, a banda mesmo. Era o que cabia no carro, na verdade, né? No Uno Mille, entendeu? E depois desse episódio, vocês continuaram ainda cantando? A gente tocou de 94 a 2010. Em 2010 a banda acabou, né? Aí acabou de vez. A Fabiana e o Adriano saíram um pouco antes, em 2007. A gente aguentou com a banda até 2009, 2010. Aí chegou uma hora que a gente, né, vamos acabar com a banda. Mas foi um período muito bacana, porque escrever letras de música é um exercício literário, né? Eu escrevi todas as letras de todas as músicas que a gente gravou. Eu escrevi e fiz a melodia das músicas também, né? São mais ou menos 60 músicas gravadas, todas de minha autoria. Como é que o pessoal faz para encontrar, para ouvir as suas músicas? Então, tem no YouTube, só procurar lá, Banda Reatores. Vai acabar achando todos os CDs lá disponíveis, tá? Quais são esses CDs? O Máquina Peluda, de 96. Depois a máquina perdeu os pelos, ficou só a máquina, né? Por que esses nomes você dá? A Máquina Peluda, a máquina perdeu os pelos. Pois Existe uma razão? Não, era mais a Máquina Peluda foi mais na brincadeira. Tinha um programa, chamava TV Pirata. Nesse programa, o Luiz Fernando Guimarães, vestido de metaleiro assim, ele quase é atropelado por um carro, aí ele dá um soco no capô do carro e fala assim: "Pô, meu, você vai me atropelar? Eu sou vocalista da banda Máquina Peluda." Aí ficou na nossa cabeça, a gente acabou colocando isso aí, esse nome. Depois veio o Máquina, que é esse CD aqui, do ano 2000, tá? Muito mais agressivo do que o primeiro, muito mais com letras mais críticas e tudo mais, uma coisa até um pouco mais hardcore, né, que é um pouco mais pesado. Depois o Máquina acabou, a gente montou o Reatores. O Reatores foi a banda que a gente tocou mais, assim, no Vale do Paraíba todo, tá? Foram duas bandas. Foram duas bandas. Eram pessoas diferentes ou as Não, bandas? então. Essa banda aqui eram três pessoas só, eu mais dois. Aí o baterista saiu, ficou eu e o Glauber, eu e o baixista. Tinha uma outra banda chamada Mary Help, que era da Fabiane e do Adriano. A banda acabou também, eles vieram para a nossa banda. Então o Reatores é metade Máquina e metade Mary Help, né? Aí a gente gravou o primeiro CD com Reatores, que foi lançado pelo selo Ataque Frontal. O selo Ataque Frontal é um selo punk antigo de São Paulo. É um selo considerado, assim, quem conhece a história do punk vai saber do que eu estou falando. É um selo lendário, assim, do estilo, entendeu? E 2005 veio esse aqui, o segundo do Reatores, né? Isso também foi bem bacana, a gente fez o lançamento em várias cidades do Vale e tudo mais, também com letras muito críticas, assim. Você trouxe, né, um pouco das músicas pra gente ouvir, né, um vídeo. Tem um clipezinho de uma música desse CD aqui do Reator, o primeiro CD do Reatores, chama-se A Entrevista. A Entrevista. É um clipe, que a gente Vamos fez. ouvir? De 20 anos atrás. Então daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista. Depois que você continua na música, aí vocês terminaram o show e você canta. Nunca pensou em fazer uma carreira solo? Não, nunca pensei. A banda acabou em 2010. Mas, assim, eu senti a falta não tanto de tocar, mas de escrever letras, do processo criativo todo de escrever, né? Foi aí que eu parti para a literatura um pouco depois, por volta de 2017, que eu fui para a literatura. E quando vocês viviam na banda, dava para sobreviver, viver com a música? Não, de jeito nenhum. Todo mundo que toca em banda independente sabe que é muito difícil você sobreviver de banda autoral, né? Tem gente que vai pro lado de banda cover, isso aí,
Você acaba até sobrevivendo, toca num bar aqui, toca num bar ali, bandas, músicas de prestígio, músicas conhecidas e tudo mais. Mas quem toca o som autoral próprio, é muito difícil você sobreviver de música. Mas isso não bloqueou a gente, não. A gente sempre fez, né? Porque o lema do punk é faça você mesmo. É você, independente se tiver gravadora, se tiver estúdio, se tiver, você vai lá e faz. Vai lá e faz. Isso, eu uso muito esse lema, faça você mesmo, na literatura. Eu não teria começado também na literatura se não fizesse por mim mesmo, né? É uma coisa assim que é uma vontade que eu tenho de colocar as coisas no papel, de colocar na música, de colocar nos livros. É uma coisa intuitiva minha que eu acho que eu tenho que exteriorizar, assim. E você começou a escrever com quantos anos? Assim, Eu considero... profissionalmente. Profissionalmente? É assim, eu comecei a escrever livros mesmo, foi em 2017, já tinha 47 anos. Em 2016 minha mãe morreu, eu fiquei desempregado, aí passei dezembro, janeiro comecei a mandar currículo, aí fiquei meio injuriado aquele processo de mandar currículo e tudo mais. Aí eu pensei, eu vou usar esse tempo livre para escrever. Só que aí você entra naquele processo, como é que se escreve um livro? Sendo que você nunca escreveu um livro na vida. Eu tinha uma ideia básica na cabeça, só que eu não sabia se essa ideia renderia um romance, né? Eu sentei na frente do computador em branco, o Word, que é o desafio maior de todo escritor, é sentar na frente do Word em branco e começar. Porque tem muitas variáveis na cabeça, muitas ideias, você tem que começar de algum ponto. Beleza, sentei, eu lembro que eu escrevi As Pirâmides Revolucionárias, que acabou ficando o nome do livro mesmo. Tá? A primeira coisa que eu escrevi como escritor mesmo foi esse aqui, As Pirâmides Revolucionárias. E o livro fala sobre o quê? Então, eu comecei a escrever. Como eu não sabia se a história ia render, eu comecei a colocar a minha vivência nos personagens. Os personagens desse livro têm uma banda punk. Eles moram em Monteiro, então muita coisa da minha vivência está neles. O livro começa em Monteiro e termina em São Tomé das Letras. Fui escrevendo. Todo dia eu escrevia na faixa de 3.000 palavras, que dá mais ou menos umas 6 folhas em papel sulfite. Escrevi. No outro dia eu falei, putz, já estou no capítulo 2, vamos lá. Nisso foram 3 meses e meio escrevendo. Aí eu falei, putz, já deve estar no tamanho bom de um livro, né? Porque deu tipo 300 páginas, só que eu não tinha prestado atenção numa coisa. Eu escrevi em formato A4 e o livro é A5. Então, quando fosse imprimir, ia dar 600 páginas. Aí eu achei que ia ficar muito longo, comecei a revisar o livro e resumir um pouco a história. Mesmo assim, acabou ficando com 400 páginas, né? Que é um livro considerado grande assim. E enquanto eu revisava, eu comecei a escrever contos para relaxar, para mudar um pouco a cabeça, para espairecer um pouco. Eu escrevi 10 contos. E uma tia minha, tia Marta, dá um abraço para ela se ela ver esse vídeo, ela começou a revisar para mim a minha primeira leitora beta. Leitora beta é aquela pessoa que você manda o livro. Primeiro trabalho, a primeira pessoa que vai ler é aquela pessoa. Pode ser 1, 2, 3 pessoas de confiança para ler o livro para você. Ela começou a ler os contos, começou a me incentivar, achou muito legal, tal. Eu falei, putz, eu como não entendo nada do mercado, eu vou lançar primeiro o livro de contos. E como que lança um livro? Aí comecei a pesquisar. Aí, todo mundo que quer virar escritor tem que prestar atenção nisso aí. Quando você começa a mandar os livros para as editoras, tem muitas editoras oportunistas, que na verdade não são editoras, são gráficas. O que ela vai fazer? Ela fala assim, ó, você me paga 10 mil reais, que a gente te dá 100 cópias do seu livro, faz um lançamento e distribui na Amazon, distribui na Americanas e tudo mais. Só que isso, muitas não levam isso a sério, acabam não fazendo o trabalho de divulgação, nada disso, você acaba perdendo uma grana. Eu recebi orçamentos de 5 mil a 20 mil reais. Falei, não, de jeito nenhum que eu vou lançar um livro pagando metade do valor de um carro. Não vou fazer isso.
Aí posso fazer uma propaganda até de como eu lancei, que eu acho interessante, Pode. porque é uma propaganda, é uma coisa que me ajudou muito. Tem um site que chama Clube de Autores. Clube de Autores, você vai lá, manda a capa, manda o miolo do livro, eles imprimem por demanda para você. Eu mandei esse livro lá, eles mandaram uma cópia para eu ver. Aí eu achei legal, falei, nossa, legal, eu vou mandar imprimir 100. Mandei imprimir 100, claro que não fica tão barato assim como se fizer se você fizer em gráfica fica muito mais barato. Mas mandei fazer 100 e fiz um lançamento. Só no lançamento eu vendi 70 cópias. Aí já me empolguei. Esse livro de contos, ele fala sobre o quê? Seus contos. São 5 contos de terror, todos ambientados em São José, Monteiro Lobato, cidades que eu conheço. E 5 mais da área de imaginação, mais de ficção imaginativa. Tem um conto ambientado no cemitério do centro de São José, tem um no antigo sanatório Vicentina Aranha, uma coisa bem fantasmagórica também. Tem um no Cine Palácio. São lugares que eu conheço. Eu prefiro ambientar em lugares que eu conheço. Você detalha muito melhor, você ambienta muito melhor as histórias. Isso acabou virando uma marca minha. Todas as minhas histórias são ambientadas no Vale do Paraíba. Isso é uma coisa que veio naturalmente e acabou virando uma marca. Histórias de terror e ficção ambientadas no Vale do Paraíba. Né? E começou a rolar o livro. Eu falei, putz, passaram-se 2 anos, eu lancei esse aqui. Esse já foi por uma editora, Telucaso, do meu amigo André Condo, que é um escritor bacana aí mais da área de poesia e de romance também. Ele tem romances publicados também. Me deu muita satisfação ter escrito, ter lançado. O prefácio desse livro é do Clemente Nascimento. Clemente Nascimento, para quem não conhece, é um vocalista e guitarrista da banda Inocentes. Ele toca na Plebe Rude também. Para mim foi uma honra, porque ele é considerado um ícone do punk nacional. Liguei para ele e falei, Clemente, você não está afim de fazer o meu prefácio? Eu, claro, faço sim. Eu falei, beleza, para mim foi muito bacana. E assim. o que te leva a escrever o filme de terror? Livros de terror? É livro de terror? Sim. Eu acho que é uma válvula de escape, assim, de colocar no papel coisas fantasiosas. Porque, assim, eu escrevo livro de terror, mas para mim é como se estivesse escrevendo uma historinha de Scooby-Doo. É a imaginação que está ali. Né? Tem gente que me pergunta, mas você não tem pesadelos com as histórias que você escreve? Eu não tenho. Aquilo para mim, eu tenho a certeza absoluta, a noção exata de que aquilo é uma ficção que está no papel e é aquilo, entendeu? Porque tem gente que pensa, né? Nossa, o cara escreve terror, o cara deve ter até uma piadinha que eu sempre faço. O cara deve ter um cadáver enterrado no quintal, né? Eu falei, não, eu não tenho um cadáver, eu tenho 2. É uma piadinha que eu sempre faço. Mas assim, eu tenho muita influência dos anos 80. Nos anos 80 tinha muito filme de terror que a gente gostava. E você assistia filme de terror quando era criança? Freddy Krueger, Poltergeist, A Hora de Espanto, né? Todos esses filmes aí, eu sempre fui muito fanático por isso. Eu lembro que quando eu me mudei para São José, o primeiro pôster que eu comprei na banca foi da A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Colei na parede do quarto, minha mãe já falou, nossa, mas isso aí não é meio pesado? Né? Porque tinha garra, tinha uma caveira e tudo mais. Mas o terror é uma coisa lúdica, né? Não é que tem gente que até pensa que influencia para o lado negativo. Eu acho que muito pelo contrário. É mais uma válvula de escape, porque tá tudo relacionado ao medo. O medo é uma coisa sadia para o ser humano. E qual é o seu medo? Meu medo? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho medo. O único medo que eu tenho é de ficar sozinho, né? Atravessar uma velhice sozinho. Espero que não aconteça, mas eu acho o ser humano muito adaptável também. A gente não sabe o que pode acontecer, você acaba se adaptando às circunstâncias da vida, né? Barata um pouquinho também, um pouquinho de medo de barata. Mas barata é mais a barata voadora, as outras não. Você escreve filme de terror, mas tem medo de barata. Barata, E eu sei que o próximo livro seu, você também é de terror, né? Esse aqui já é um livro ambientado também em Monteiro Lobato, chama-se Tumular, As 7 Palmos do Inferno. Conta a história de um coveiro
ele é ladrão de túmulos. Ele tá roubando um túmulo numa madrugada lá em Monteiro, pega os anéis, as pulseiras de uma senhora que tinha acabado de ser enterrada e vai tentar guardar esses anéis, essas pulseiras num túmulo quebrado. Ele enfia a mão para guardar e é mordido por uma criatura no começo do livro. Aí ele começa a ter umas alucinações. Uma imagem religiosa desce de um dos túmulos e vai falar com ele e pede uma missão para ele. Uma missão meio sangrenta, assim. Aí ele fica apavorado, ele não sabe o que fazer, ele começa a ter dilema se ele faz aquilo ou não. É uma coisa até meio psicológica, assim. Também é ambientado em Monteiro, né? Tem uma criançada aqui que tem muito a ver com os meus amigos de infância. Né? Eu acho bacana fazer esse tipo de exercício, você colocar a gente que está na sua cabeça da infância, mas mudar de nome. Né? Se você coloca assim, nossa, aquela pessoa agia de tal maneira, aquela pessoa falava de tal maneira, você coloca no livro. Né? Quem é de Monteiro às vezes vai ler, vai falar, putz, eu conheço esse aqui, parece não sei quem falando. E né? qual a idade dos seus leitores? Então, recentemente eu estive na Bienal, chegou uma menininha de uns 10 anos, começou a olhar para a capa do meu livro, no banner. Ele falou, moça, esse livro é seu? Eu falei, é. Ai, que legal, gostei da capa, eu acho que eu vou comprar, ela falou. Aí eu falei assim, não, mas esse livro não é para a sua idade, não. Ela falou assim, não, mas eu vejo filme na Netflix. Ela falou. Aí chegou, ela saiu, voltou com a mãe dela. Falou assim, mãe, o livro é esse aqui, não sei o que lá. A mãe dela falou assim, moço, esse livro não é muito pesado? Eu falei, para a idade dela é. Ela falou assim, a menininha falou assim, não, mãe, mas eu vejo coisa muito mais pesada do que isso, muito mais terror na Netflix. Aí a mãe acabou comprando. Aí eu assinei no livro assim, como é que eu escrevi mesmo? Manuela, leia acompanhado dos pais. Né? Foi o que eu pude fazer. Você vê que, olha como a gente tem os dilemas assim na frente, né? Uma criança de 10 anos se interessando por aquilo, só que, né, não é para a idade dela. Mas aí os pais que têm que ter essa noção também. E você vive os seus personagens? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. É assim, quando você está escrevendo, você coloca muito da sua personalidade em alguns. Até personagens femininos, masculinos, vilão, mocinho, você acaba colocando. Isso é inevitável. Mas depois que acaba o livro, já editou, já vai para a editora, assim, pronto, acabou. Aquilo já foi, vamos para o próximo livro, vamos para a próxima história. É assim que eu trabalho. Tem muita coisa do meu... Nesse livro tem, nas pirâmides, como eu falei, tem. Né? Isso aqui tem muito de mim mesmo. Porque eu não sabia se ia conseguir segurar uma história. Eu falei, eu vou colocar muito da minha personalidade aqui, principalmente nos personagens principais, que eles têm uma banda e tudo mais. Né? Agora eu penso assim, o leitor, quando ele está lendo, ele entra naquela imaginação, que esse é o gostoso. Você imaginar cena por cena. Quando você está escrevendo, porque tem sangue, tem morte nos livros, né? Tem. Quando você está escrevendo, você fica imaginando aquele sangue, aquela morte. Sim, lógico. Desculpe. É assim, eu entro no estado, assim, quando eu estou escrevendo, Luciano, que pode, sei lá, pode bater um carro, pode cair uma árvore, que eu não escuto. Eu fico tão envolvido, principalmente na ambientação das histórias. No detalhamento das histórias. Porque quando você detalha, as pessoas se reconhecem naquilo ali. Né? Por exemplo, você vai detalhar o cemitério de Monteiro. Você colocar que o cemitério tem vasos de plantas cheios de mosquito, de larva de mosquito da dengue, que tem fotos desbotadas nos túmulos, coisas que às vezes no cemitério americano de filme você não vê, de filme, de livro. Então, quando você detalha esse tipo de coisa, né, fica interessante porque a gente reconhece, o leitor daqui da região se reconhece, né? Por exemplo, ele entrou na casa da tia, tinha um xaxim pendurado, as pessoas, né? Xaxim a gente conhece, muita gente conhece, muita gente já não conhece porque não pode mais, né? Aquele xaxim antigo não pode mais utilizar, porque é uma coisa ambiental e tudo mais. Mas quando você detalha, por exemplo, entrou, viu o xaxim, viu a samambaia no xaxim, pendendo até o chão de caquinhos amarelos e vermelhos, quebrados, intercalados. Quem nunca viu isso? Isso é que é legal, para mim, assim. Você tentar detalhar e fisgar a pessoa pelo que ela conhece, né?
Você falando, eu já estou imaginando você escrevendo à noite, sentado, embaixo do cemitério, do lado do túmulo. Sim. Você já sentou para escrever no cemitério? Não. Nunca pensou nisso? Não. Eu escrevo geralmente de manhã. E sentado assim, numa cadeira, na minha cadeira lá, na minha mesa. Não existe uma cerimônia. De jeito. Um café. Tem que tomar um café, né? Comer alguma coisinha ali, um café forte. Quando eu sento, eu já estou meio concentrado. Aí, às vezes, eu releio o capítulo anterior para pegar de onde eu parei a história e começo a escrever. Né? E geralmente eu paro quando eu atinjo aí 3.000 palavras, mais ou menos. E cada livro, esse aqui, o Tumular, por exemplo, tem uma faixa de 20 capítulos. 20 capítulos de 3.000 palavras cada. Né? Que dá na faixa aí de 60, 70 mil palavras. Depois de escrever tem a fase mais trabalhosa, né? A fase da revisão. Porque escrever, você escreve na emoção ali, aquilo, tal. Tem um livro do Stephen King, eu sempre gosto de citar, chama Sobre a Escrita. Stephen King, para quem não conhece, ele é um escritor americano, tem várias obras de cinema baseadas nos livros dele. Né? Tem O Iluminado, tem Carrie Estranha, tem Cemitério Maldito, tem vários filmes bacanas baseados nos livros dele. E nesse livro, ele fala que você tem que escrever para você e revisar para o público. Que é uma dica muito valiosa, porque você escrever, você está viajando, você está falando o que você quiser. Mas e aí, quando você vai colocar da sua gaveta ali para o público? Aí já é outra história. Tem outra frase, acho que de um escritor famoso também, não lembro quem é. Ele fala assim que você tem que escrever tomando vinho e revisar tomando café. Que é muito interessante isso, né? O vinho te dá aquela liberdade, você fala e fica, não sei o quê. Café não, café já te deixa atento para você não... Né? Isso são dicas, né, desses escritores mais experientes que a gente vai pegando aqui e ali. Né? Eu sei também uma curiosidade que você acredita no ET. Me conta um pouco dessas aventuras que você teve. Sim. Então, nos anos 90, na época do ET de Varginha, tem um amigo meu, chama Marcelo Braz. A gente sempre ia para Minas, a gente ficava na beira dos barrancos à noite, vendo estrelas para ver se via alguma coisa. Nessa época eu não cheguei a ver nada que possa ser considerado um OVNI assim. Né? Mas em 2005, eu estava saindo de casa de moto, no Monte Castelo, eu virei a rua, do lado do prédio tinha uma bolinha. Era uma bolinha que eu imaginei ser mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete. E parecia ter uma luz interna. Parecida com esse abajur até, assim, dessa mesma cor, um amarelo âmbar, assim. E ela começou a fazer um movimento em volta do prédio. Bem lento, assim. Falei, o que é aquilo? O que é aquilo? E fui parando a moto. E fiquei olhando aquela bolinha. Ela passou por trás do prédio e foi em direção ao Parque da Cidade. Eu continuei olhando, assim, eu lembro que eu olhei para os lados para ver se tinha alguém para ver comigo, né? Para mostrar, olha, você está vendo também, né? Para reafirmar o que eu estava vendo. Aí foi embora. Eu não tinha celular com câmera. Câmera de 2005, câmera de celular era terrível, não filmava quase nada, né? Essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa estranha, realmente estranha, assim. Tem um vídeo no YouTube que chama OVNI Capão Redondo, que mostra uma bolinha filmada em 96 no Capão Redondo, que é exatamente igual a essa que eu vi no Monte Castelo. Né? E outra ocasião, em 2017, eu estava em casa no Monte Castelo, eram umas 3 da tarde, eu estava colocando roupa no varal para secar, uma coisa piscou no céu azul, assim, céu bem azul, parecia um pontinho de solda, assim, de máquina de solda. Eu olhei assim, fiquei olhando, o que é aquilo, piscando tão forte assim? Já corri e peguei minha câmera. Eu tenho uma Nikon com um zoom bacana, 55-300, eu acho. 70-300, uma coisa assim. Peguei, ajustei os parâmetros da câmera lá e comecei a fotografar. De repente a luzinha parou de piscar. Falei, o que é aquilo, né? Aí coloquei no computador e ampliei. E é impressionante, eu fotografei com velocidade rápida do obturador, para congelar o objeto. Todo mundo que mexe com fotografia sabe disso. Quando você fotografa com o obturador rápido, ele congela a imagem. Aí ficou
dá para ver duas, não era uma luz só, eram duas. E um corpo metálico cinza, prateado. Achei muito estranho aquilo. E até fiz um videozinho. Quem quiser procurar no YouTube, tá como OVNI São José dos Campos. Thunder Delu, tá lá o videozinho, para todo mundo ver. E eu queria que alguém me explicasse o que é aquilo que até hoje... E se você se encontrasse com ele na sua frente, o que você faria com essa terrestre? Eu não sei. A primeira reação, eu acho que eu tentaria filmar, fotografar, alguma coisa assim, para ele não sumir, né? Porque senão não dá tempo de você fotografar, você perde a chance. Mas se tivesse uma aproximação assim, eu acho que eu tentaria um contato, assim, uma coisa. Você acredita que o ser humano pode ser abduzido? Eu acho que sim, Você seria, se eles quisessem te levar? Na verdade, os casos de abdução, geralmente, eles não pedem. Né? Eles pegam a pessoa na marra ali, tira e leva. Não, mas se você tivesse a chance, quer vir? Você... Eu não sei. Ele tá pedindo licença, ele não vai te... Sei. Ele tá pedindo licença para te levar. Pois é, para te levar. É muito difícil responder isso. A curiosidade é grande. Tem até um filme que chama Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Você já assistiu? Do Spielberg, Já. dos anos 70? Esse filme tem dois finais. O ator principal lá, o Richard Dreyfuss, ele entra na nave e vai embora. Ele é abduzido, vai embora, né, no final. Tem um que ele entra e olha a nave por dentro, assim. Uma versão alternativa do filme. É bem bacana. Eu lembrei desse negócio falando de abdução. Tem a história também do Travis Walton, né? Que é um lenhador americano. Tem um filme chamado Fogo no Céu, que conta a história de abdução dele. Que ele tinha acabado de sair de um serviço na floresta, ele era lenhador. E ele viu uma luz na floresta, assim, ele desceu da caminhonete e foi lá ver. Aí os amigos chegaram lá e já tinha desaparecido. Ele ficou sumido por um tempão, assim. Depois encontraram ele pelado, assim, andando na estrada, perdido, assim. Aí fizeram todo aquele processo, né, como é que é o nome daquele negócio de detetor de mentira? Polígrafo? Acho que é polígrafo, não sei. Não sei se é exatamente esse o nome. Mas para ver se ele estava mentindo ou não, e não acusou nada de mentira, assim. E é assim, Luciana, tem muito depoimento que você vê na internet de pessoas da roça. Porque na roça não tem muita iluminação, então é mais fácil você ver luzes no céu. E quando você vê um depoimento de uma pessoa da roça, você imagina assim que a pessoa não está mentindo. Né? Porque é difícil uma pessoa da zona rural inventar uma história para ficar famoso, para gerar um... Não, a pessoa viu porque viu. Ela está falando ali na pureza dela, né? No jeito simples dela. Mas eu acho que existe, sim. Acho que a gente um dia vai ter um contato. Tem até essas coisas de alienígenas antigos daí, né? Alienígenas do passado. Eu já visitei Peru. Em Cusco tem um lugar que se chama Sacsayhuamán. Sacsayhuamán tem umas pedras do tamanho dessa sala, assim, só que elas são cortadas de uma maneira que a outra encaixa uma na outra, assim. Aí você pensa, como que esse povo cortou essas pedras e empilhou uma em cima da outra, com os ângulos certos, os ângulos tão perfeitos que você não encaixa nenhuma folha de papel no meio, né? São mistérios. Pedra do Baú. O que significa para você a Pedra do Baú? A Pedra do Baú é assim... quando era moleque, eu sempre visitava São Bento. Você olhava aquela coisa linda, né? A Pedra do Baú é uma coisa muito bonita, assim, né? Esteticamente, você olha no horizonte, você só dá ela, né? É uma coisa única. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Será que um dia eu vou, né, conhecer mais de perto e tal? Aí eu acabei morando em São Bento. Morei 5 anos em São Bento. E observando a pedra dia a dia, praticamente fotografando ela todo dia. É impressionante, cada dia tem um visual diferente. Um dia tem um arco-íris na frente dela, outro dia tem uma névoa bonita, né, um jeito que o sol bate nela. É muito interessante você fotografar, se você ter essa oportunidade de fotografar todo dia, assim, né? E numa dessas observações da pedra, eu estava do lado de fora de casa, sentado num banco, tomando cerveja à noite, ouvindo música. Sozinho. Foi na época da pandemia. Imagina, fiquei isoladaço em São Bento, sozinho, ia no supermercado só para comprar o básico e sobrevivendo ali.
Aí eu vi a pedra e vi umas luzes de escaladores. O escalador, à noite, ele usa um capacete que tem uma lâmpada, um LED assim. E eu comecei a ver aquelas luzes, eu pensei, putz, se eu escrevesse uma história sobre escaladores subindo a Pedra do Baú, que unisse medo de altura e medo do escuro, né? Ao mesmo tempo, numa história só, ambientada em São Bento. Foi aí que surgiu Os Que Sobem à Noite, que é o meu romance novo, que até acabei esquecendo de trazer. A Os gente Que tem fotos Sobem à Noite. Depois a gente vai passar as fotos da Bienal. Sim, esse livro eu lancei há pouco tempo atrás na Bienal de São Paulo. Aliás, o Tumular também eu lancei lá, né, em 2022, na Bienal de 2022. Os Que Sobem à Noite eu lancei na Bienal. E ele está concorrendo, ele foi semifinalista do Prêmio Aberst de literatura, Os Que Sobem à Noite. O Prêmio Aberst é considerado o Oscar do terror nacional, assim. Ele foi semifinalista e destaque do Prêmio Aberst. A Aberst é a Associação Brasileira dos Escritores de Suspense e Terror. Eu fiquei muito honrado de ter chegado à semifinal e ser considerado destaque do Prêmio Aberst. E ele está na final do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, que também é um prêmio muito bacana da literatura fantástica nacional. Você vive da arte? Consegue viver da arte? Não. Eu tenho uma editora, né? A editora me paga a porcentagem lá do que ela vende, mas não dá para sobreviver de arte ainda. Tá? É uma coisa ainda que eu tenho que me virar de outras maneiras para manter a vida. Mas acho que eu estou no caminho, né? Devagarinho. Como você acabou de lançar esse livro agora na Bienal, como foi o sucesso? Como foi a sua participação na Bienal? A Bienal é aquele negócio, né? É uma vitrine muito bacana. Tem seus perrengues, né? Você fica 2 horas preso dentro de um carro para conseguir estacionar o carro, para entrar na Bienal, né? Mas compensa. Eu fiquei o dia inteiro no stand da Aberst, né, que é a associação, com a mesinha lá, meu banner, aí as pessoas vão passando, você vai conversando, mostra o livro, é muito bacana. Só que assim, né, você tem que entender que você está concorrendo com livros do mundo inteiro, né, do Brasil e do mundo inteiro. Você não espera que você vai chegar lá e vai vender 100 cópias do seu livro, se você for um autor independente, um autor pequeno, que não tem ainda uma mídia em torno, né. Você não é o Rafael Montes. Rafael Montes, ele vendeu milhares de livros na Bienal. Né? Você tem que fazer o que você pode ali. Mas é bacana que você posta foto, depois as pessoas gostam de ver a foto de você na Bienal. É uma vitrine, né? É uma vitrine. Tem seus prós e contras, mas você tem que aproveitar. Toda vitrine, aliás, você tem que aproveitar. Seu público maior. Você comentou que teve uma menina que quis comprar. Mas seu público maior são os homens ou mulheres? Olha só, acho que é meio a meio. Tem muito homem que gosta de filmes de terror, de livros de terror. Tem muita mulher que gosta também. Principalmente booktubers. Tem muita booktuber mulher. Tem mais do que homem. E booktuber, ela faz a resenha do livro, ela espalha ali o livro. Mas eu acho que, no geral, os dois. Assim. E você já imaginou virar filme? Sim, acho que todo escritor pensa, né? Imagina a minha história, virar um livro e tal. Esse é o livro que tem no cemitério? Exatamente. Esse é o Tumular. Imaginar como seria um filme no cemitério? Ambientado em Monteiro, no cemitério de Monteiro. É assim, todo mundo que escreve, acho que sonha em ver seu livro virar um outro tipo de obra, né? Uma obra cinematográfica. Só que a obra cinematográfica tem que ter uma coisa, ela tem que ser muito bem feita. Ainda mais no terror. Porque às vezes você vê produções de fora que tem toda uma estrutura e o filme é uma porcaria. Tem muito filme ruim de terror. Né? Você pega aí de 10 filmes, acho que uns 7 são muito ruins, um é mais ou menos e 2 são bons. É mais ou menos a média que eu acho, assim, né? Então, é questão de você cair na mão de alguém que faça uma coisa boa. A gente não está no país, por exemplo, que nem o Stephen King. O Stephen King ele começou a escrever nos anos 70, ele teve o Stanley Kubrick, que filmou o Iluminado dele. O cara era um puta de um diretor que fez uma obra-prima com o Iluminado, que é o livro dele.
Teve outro diretor chamado Brian De Palma, que pegou Carrie a Estranha e fez um filme muito bacana. A gente teria que dar essa sorte de pegar alguém realmente comprometido e fazer uma coisa bacana. Imagina, é a sua história, é a sua imaginação. O diretor, claro, ele vai fazer de acordo com a cabeça dele. Isso é legal. Só que a chance de acontecer uma coisa que você não gosta é grande. Né? Você vai falar, puta, o cara estragou o livro, estragou a história. Que deve acontecer muito isso, de escritor que se frustra quando chega na frente do seu filme, ali, do filme baseado no seu livro. Né? Abre aqui, Dona Sinhá. O Dona Sino Sinhá. da Morte, o Buraco do Inferno. Sim, Dona Sinhá. É um personagem feminino marcante desse livro aí. É um personagem, assim, enigmático. Ela morre? Sem spoilers, não posso dar spoilers. Tá, mas tem morte aqui. Tem. O que mais tem nesse livro é morte. É, o bom O de... sangue, uma frase, o sangue é a graxa do escritor de terror, né? Ele suja a mão de sangue para escrever, Então, né? se você fizesse um filme com ele, se fosse feito um filme, seria um filme todo sangrento. Não, ele tem as partes de sangue, dos assassinatos e tal, mas tem uma parte psicológica também muito, muito pesada, assim. Porque ele fica no embate. Se ele atende aquilo que a imagem religiosa propôs para ele ou não, baseado na religião dele. Existe um embate religioso também. E você tem medo da morte? Eu acho que todo mundo tem medo da morte. Senão, se você não tivesse medo, você atravessaria João Guilhermino aqui sem olhar para os lados. Né? Você atravessaria a Dutra sem olhar. Todo mundo tem medo da morte. Mas eu não tenho assim, não fico preocupado, não. Eu acho que você não deve ter medo, mas você deve tentar fazer com que ela venha mais tarde do que você imagina, né? Cuidar da saúde, né? Você vai no médico, por exemplo, tá lá, seu triglicérides está muito alto, colesterol alto. Você fala assim, que se dane, eu não vou me cuidar. Você está dando chance para ela vir mais cedo. Agora, se você puder se cuidar, se você tiver chance de fazer né, uma vida mais saudável, aí você... Mas cada um também faz o que quiser, né? Cada um... Ela vai chegar mesmo. Um dia ela chega e vai levar todo mundo. Sim. Será que tem algum vídeo pra gente assistir? Dá pra colocar? O vídeo do rock. Da banda? Ah, tá. Da banda. Uhum. Esse é um clipe que a gente gravou há 20 anos atrás. E foi gravado aonde? Ah, não. Esse é um show em Passa Quatro. É um show ao vivo que a gente tocou. É um vídeo ao vivo que a gente gravou. Esse aí já é com outro guitarrista e outro baterista. É o David Bondesan na bateria e o Henrique Scalet na guitarra. No YouTube tem vários vídeos do Reatores. Sabe uma curiosidade que eu tenho? É que eu sempre vejo a maneira que vocês pegam na guitarra. Uhum. Geralmente quando você pega a guitarra, cada perna fica para um lado. É mais uma questão de equilíbrio, eu acho. Para você apoia aqui com uma perna e a outra meio para cá, né? É mais para equilíbrio mesmo. Você está tocando, ainda mais para quem faz vocal junto com a guitarra, né? Você tem que ter uma coordenação ali para você ficar tocando e cantando. Então você tem que ter uma firmeza ali. Você acaba ficando numa posição ali. E o rock, você chegou a fazer aula de canto? Não. Sempre fui muito intuitivo, né? Na verdade, eu virei vocalista por acidente. Porque é um amigo meu, até vou mandar um abraço para ele, Marcelo Braz. É o cara da ufologia também, que andava comigo vendo disco voador. Voador. Ele ia ser o vocalista da banda. Aí a gente marcou um ensaio da banda Máquina Peluda, a primeira banda. Ele não foi, ele falou assim, que hoje tem jogo do São Paulo. Aí ele faltou um ensaio, eu peguei no vocal, comecei a cantar e tocar. Aí peguei gosto, falei, vou fazer isso aqui. Nunca tive aula de voz, nada, e nunca tive aula de violão também, nem guitarra. Na verdade, eu só vi um cara fazendo ali, mostrando para mim como é que fazia as posições e tal. E eu comecei a aprender, procurar, né, as posições nas revistinhas antigas, né, de posições de notas. Comecei a aprender intuitivamente. Você aprendeu sozinho? Aprendi sozinho, E depois
o outro exercício foi fazer as músicas, né? Aí comecei a inventar as músicas. Aí já é outro exercício. Inclusive, você imagina, eu passei 16 anos escrevendo letras de música. O que é uma letra de música? Você pegar uma ideia, resumir em algumas estrofes e refrões curtos. Passei 16 anos fazendo isso. De repente eu fui escrever um livro. Você tem que é o exercício contrário. Você tem que pegar uma ideia e fazer aquilo virar 200, 300 páginas. Né? Você vê que eu lembro que na época eu senti isso. Falei, nossa, eu vou ter que fazer isso aqui virar uma história mais longa. Né? Aí comecei a estudar a respeito. Hoje em dia, tudo que você quer fazer tem na internet. Né? Se você quiser estudar sobre literatura, digita lá escrita criativa, vê um monte de curso, um monte de vídeos, você começa a aprender. Né? Com a fotografia foi a mesma coisa. Tudo intuitivo, nunca tive aula. Vou pegar isso aqui. Comecei a aprender. Você aprende. Né? Se você tiver realmente paixão por aquilo. Senão, você vai fazer uma coisa burocrática ou copiada, que nunca foi a minha intenção. Assim, né? Foi sempre tentar fazer uma coisa autoral, tanto para a banda, quanto para a foto, quanto para o livro. Né? Tentar ter uma personalidade. Rock e a literatura de terror, tem alguma ligação? Total. A banda que mais me influenciou foi o Ramones. E o Ramones, eles eram muito fãs do Stephen King. Stephen King, ele escreveu um livro chamado Cemitério Maldito. E tem uma música dos Ramones que toca no Cemitério Maldito, Pet Sematary, que é a banda a música mais famosa deles. Não sei se você lembra. I don't wanna be buried in a pet cemetery. É a banda dos Ramones. É a maior ligação do punk com o terror para mim, essa ligação são duas lendas, né? Os próprios Ramones e Stephen King. Eu cheguei a ter o prazer de ver os Ramones 3 vezes em São Paulo, 2 vezes em São Paulo e 1 vez em Mogi das Cruzes, shows ao vivo. Eu vi no Olímpia, em São Paulo, 2 vezes, e vi num lugar chamado Labon, em Mogi das Cruzes, em 96, o ano que eles acabaram. E você não pensa em voltar a ter uma banda de rock hoje? Às vezes eu penso. Meio que unir as duas coisas, né? Tentar fazer um... Só que eu acho que seria uma banda mais voltada para o autoral. Seria me apresentar como Thunder DeLu. Entendeu? Só que banda dá muito trabalho, aquela coisa de ensaiar. As pessoas da banda têm que estar disponíveis para ensaios, para shows. É um pouco mais complicado. Escrever é bacana, é solitário, é tudo, né? Que você tem que ficar ali escrevendo e tal, mas é bacana porque você tem controle total de tudo, né? Quando você escreve um livro, você faz é como se você estivesse fazendo um filme. Você faz a iluminação, você faz a sonoplastia, você faz a fotografia toda ali, que está na sua cabeça, você tem que passar em palavras para o leitor captar aquilo, né? Eu acho que... Mas um dia eu ainda volto a tocar. É uma coisa que eu gostava de fazer. Tanto é que fiquei 16 anos tocando, né? E o que você diria para os leitores? Para os leitores, eu acho que eu diria para apoiar mais a literatura regional e nacional. Porque às vezes você pega muita coisa de fora que já vem formatada de lá para vender, né? Claro, editora quer vender. Só que se toda editora pensar assim, a cultura nacional vai ser extinta, né? Porque você pegar um livro... o que as editoras fazem? Elas vão no mercado americano, vê um livro que já vendeu bastante lá e compram os direitos desse livro para vender no Brasil. Claro que a chance de vender bastante no Brasil vai ser grande também, né? Aí você vê vários autores gringos aí nas livrarias. E o nacional sempre relegado a um espaço pequeno. Isso é uma coisa assim que se acaba dando margem à extinção mesmo da própria literatura nacional, né? E a cultura regional e nacional perde muito com isso, né? Você está competindo com coisas que não tem a ver com a gente aqui, né? E o que você diria para o seu público que lê os seus livros ou que querem ler? Que querem ler, para os que já leem, continuem lendo, né? Para os que não conhecem e se interessaram, só pega aí o livro de contos, já vê como é que escrevo, se gostou, vai para o romance, tem tudo na Amazon, tá? É isso que eu ia perguntar, onde encontrar os seus livros, como é que a gente adquire? Fora os Aspirantes Revolucionários, esses Aspirantes Revolucionários tem só no site da Telucaso, tá?
pelo Caso Edições. Aliás, eu nem sei se já acabaram as cópias do site. Mas na Amazon você acha o livro de contos, você acha o Tumular e acha os que sobem à noite, que eu não trouxe aqui, né? Acabei esquecendo de trazer. Mas estão todos disponíveis lá. Você acha também na Americanas, Casas Bahia, todos esses sites você acaba achando. A editora, a VEC, ela faz um trabalho muito bacana de divulgação, né? de distribuição desses livros. A editora VEC, que lançou o Tumular, ela é a antiga editora VEC. Essa editora antiga, ela lançava MED, lançava Tex, lançava muitas revistas famosas e livros famosos dos anos 80, 70 e 80. Aí a editora VEC fechou, o Arthur VEC montou a AVEC, que é essa que lança o Tumular, que lança os meus livros. É assim, não é uma editora grande, mas o que ela faz é muito relevante assim, com relação à literatura fantástica, literatura de terror, literatura de ficção científica e outros gêneros aí. E o que você diria para os jovens que querem começar a escrever e entrar ainda nessa escrita do terror? Do terror? Qual conselho você daria? Eu acho assim, você deve escrever e se você não... Você tem que ter meio que uma cara de pau. Você não tem muita autocrítica, senão você acaba ficando com aquele escrito ali na gaveta e não mostra para ninguém. Eu acho que você deve escrever, mostrar para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para ver se aquilo ficou bacana. Você tenta se moldar com o tempo, né? Escreve um conto aqui, um conto ali e vai continuar escrevendo, né? Porque senão você desiste. Se você entrar na literatura pensando em ganhar dinheiro, primeiros 6 meses você fala, putz, isso aqui não é para mim. Porque não é fácil. Ser escritora, você sabe, né, que você lança um livro, lança outro, é uma escadinha. Você é indicado para um prêmio tal, outra escadinha. É bem lento, né? Mas eu já estou com 54 anos. Se eu conseguir escrever o resto da vida, para mim já está ótimo, ganhando dinheiro ou não. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu encontrei prazer depois de uma certa idade para fazer. E quando eu tiver um computador e saúde para sentar e escrever, eu vou escrevendo. Já tem algumas outras coisas escritas, guardadas, né? Você tem que ir se virando. É mais por paixão mesmo. Assim como foi as bandas, né? Como foram as bandas que eu toquei e as histórias em quadrinhos que eu escrevi na infância. É mais por paixão mesmo. Senão você não faz. E história em quadrinhos, você não pensa? Não gostado. A história em quadrinho, eu comecei com história em quadrinho, mas depois de um certo tempo eu parei. Foi o que eu falei para você. Eu me mudei para São José dos Campos. Aí aqui você é encaixado num padrão que é meio difícil de sair. Por exemplo, você tem Senai, no Senai tem mecânica e eletrônica, o que você quer? Minha mãe me disse isso. Eu falei, quero eletrônica. Chutei um dos dois ali, nem sabendo direito o que era um, o que era outro. E assim fui, né? Comecei fiz ETEP, fiz técnica eletrônica e tudo mais, trabalhei na Embraer, trabalhei no avião AMX, eu instalava cabos na asa do avião. Só que a minha cabeça estava pensando em muitas outras coisas. A minha imaginação estava 1000 por hora. O que estava na minha imaginação é o que me movia na época e é o que me move hoje também, né? Continuar, para mim, é uma coisa que é uma certeza, assim, que eu até não aguentar mais. Um sonho? Viver de literatura. Viver bem de literatura. Acho que todo escritor que, né? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa que você ama, uma coisa que é autêntica, né? Porque tem muita gente oportunista, né? A gente sabe que, às vezes, a pessoa entra num certo ramo de arte ou de literatura, de música. Sempre tem os oportunistas. Só que esses acabam ficando na estrada. Porque a mentira tem perna curta. As pessoas percebem, essa pessoa não é tão dessa praia, não. Mas, às vezes, está atirando para todo lado, tentando ganhar dinheiro, né? Uma mensagem pro além, se eles puderem te ouvir nesse momento. Pro além? Isso. Nossa, pra quem gosta de ET, vamos fazer uma mensagem pro além? Pro além, eu queria mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Que já se foram, né? Eles não chegaram a ver meus livros. Eu quis fazer uma brincadeira, mas você falou uma coisa muito linda. Não, assim, é que eles não chegaram a ver meus livros prontos, né? Essa seria a mensagem que você deixaria? Hã? Eu tenho certeza que lá do céu eles estão vendo. Sim, sim.
É isso. Eles estão se orgulhando do filho que eles tiveram. Sim, é. Bom, nós estamos chegando no final. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Vou aproveitar também para comunicar que na próxima semana a gente vai estar aqui com a Clínica Rock. Uhum. Vai ser também todas as terças-feiras. Vai ter uma programação. Uhum. E você quer deixar o agradecimento? Queria agradecer. Miguel, né, Miguel? Esse nome? Miguel da técnica ali, você pelo programa, parabenizar pelo programa e todo mundo que está assistindo ou vai assistir mais para frente, né, que vai ficar no YouTube eternamente, né? A gente grava para o YouTube para ficar pro resto da vida, né? Isso é bacana. Esse é um resgate, né? É um jeito de registrar a história da cidade também, né? Da cidade, da cultura joseense, da cultura do Vale. E todo jeito de registrar a história é bacana, seja em livro de terror, seja num bate-papo assim que nem a gente teve, acho que é bacana. Sim. É isso. Bom, então mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Pessoal, curte, compartilhe, conheça a história do Thunder DeLu. Se quiser adquirir o livro dele, onde que adquirir mesmo? Pode ser comigo mesmo nas redes sociais, Thunder DeLu, Thunder de trovão, né, em inglês, DeLu com 2 L's. Instagram, Facebook, até TikTok eu tenho. Não fiz dancinha ainda, mas tem. Ou a Amazon, ou no site da Avec Editora também, aveceditora.com.br. Mas hoje em dia é fácil, você digitou no Google Thunder DeLu, você vai achar entrevistas, vai achar sites, na Amazon também. Se você digitar lá, já vão aparecer os 4 livros lá. Entendeu? É isso. Bom, mais uma vez obrigado e agradeço. obrigado a todos. Vamos dar um tchauzinho? Qual câmera aqui? Isso, nessa câmera aqui. Tchau.